Fala pessoal, estamos começando mais um Spationcast e hoje nós estamos aqui com um convidado ou uma convidada mais do que especial. Nós vamos apresentar ela para vocês, hoje também com a presença do nosso amigo Gessé, que sempre se faz presente aqui. E aí Gessé, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo beleza? Hoje a gente vai conversar com Aline Viana, a fundadora e CEO da Acedrais Aromas. Vocês sabem o que é marketing olfativo? Se não sabe, hoje vocês vão ter o prazer de conhecer esse negócio e como ele é importante para qualquer tipo de segmento, para o mercado. Vocês hoje vão conhecer um pouquinho aqui com a Aline, esse negócio que é o negócio dela, o segmento principal. Falaremos também sobre empreendedorismo. Queremos saber algumas coisas aqui da carreira de Aline. Eu que acompanho um pouquinho aí o crescimento dela no mercado e o seu sucesso. Aline, conte um pouquinho da sua história pra gente. Quem é a Aline? De onde a Aline veio? Qual é a naturalidade de Aline? Como é que a Aline... É uma entrevista hoje. Hoje... Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Eu sei que... Primeiro eu queria agradecer a vocês, achei o espaço massa. Desde que eu entrei aqui, estava elogiando bem assim, o estilo do espaço, a ideia, a proposta do negócio de vocês, de trazer, né, outras empresas para fazer o podcast, para estarem aqui utilizando o audiovisual. E vocês têm uma infraestrutura muito bacana. E assim, tá de parabéns. Eu nunca fiz esse tipo de aparição, mas é a primeira vez, eu estou achando muito legal. A Acedrais é um presente para mim, porque eu sou da hotelaria, sou do turismo hotelaria, e eu fiz uma mudança de mercado, uma mudança muito radical, né? Quando você sai aí de um mercado que você já conhece há mais de 10 anos, e aí você entra num empreendimento totalmente novo, é assumir o risco, né? Mas para mim tem sido interessante. Eu não me considero um empresário, como você disse, um empreendedor. O empreendedor, ele a cada dia aprende um pouco mais, né? Ele está sempre aprendendo. Não para de se enriquecer com conhecimento, com a experiência dos outros, né? Ouvindo, acompanhando o crescimento de outros profissionais. O empreendedor é sempre um bom observador. Tá o tempo inteiro se reinventando e também se desafiando, né? Porque é um desafio diário, é um leão por dia que a gente mata, né? Um leão por dia, de que a gente bota o pé para depois ver o chão. É muito difícil, eu não faço... essa imagem de que empreender é glamuroso, luxuoso, como muitos pensam, né? Exatamente. Nossa, que maravilha ser empresário, ser o dono do próprio negócio. Bom, tem o ônus e o bônus, mas é um trabalho de muita solidão. O empreendedor, ele é muito solitário, ele se automotiva todos os dias. Ele corre atrás do que ele acredita e muitas vezes ele não tem todo esse suporte ou esse apoio das outras pessoas. Então ele tem que primeiro acreditar para depois ele receber o apoio das pessoas. Mas eu acredito que o empreendedor é alguém muito maduro. Porque para você passar pelas fases tanto de dias de luta quanto de glória, você tem que ser maduro, porque há momentos em que você pensa, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? A CLT, ela é cômoda, né? É aquela coisa de você ter a previsão do que vai acontecer, você já tem uma estabilidade que o empreendedorismo não te dá. O empreendedor, ele nunca sabe o que vai acontecer. Mas ele acredita. E é essa coisa do acreditar que faz ele ir bem longe, porque ele não tem limitações. Ele é mágico, né? Porque você não está vendo nada palpável e depois você começa só por algumas ideias, você começa a ver as coisas em prática. Você, como eu disse, você bota o pé e espera o chão aparecer. Então, pula do penhasco e monta um avião e pede para ele voar. Tem que ter uma mente fria, né? Bem racional. Eu digo que o mercado que eu trabalho hoje, embora seja uma área... vou até explicar um pouquinho, porque tem muita gente que não conhece o marketing olfativo. Acho que eu até conversei um pouco com vocês sobre isso.
O marketing sensorial, ele existe de uma maneira muito forte, é muito presente, só que as pessoas talvez não saibam tecnicamente como funciona. Então, você tem os 5 sentidos, você tem a visão, o olfato, o tato, a audição, o paladar, e tudo isso é envolvido dentro de uma venda, né? E dentro dos nossos sentidos, o olfato, ele é o que tem a memória maior. Então, por exemplo, daqui a um ano, talvez você não lembre a cor da camisa do Danilo, ou se o Danilo estava... Com o cabelo cortado ou não. se ele estava com cabelo curto, se ele estava de barba, essas coisas talvez você não lembre. Mas se você sentir o cheiro do perfume que o Danilo estava, provavelmente sua memória olfativa vai lhe remeter ao Danilo imediatamente. Porque a gente memoriza o cheiro dos locais, dos ambientes e das pessoas por muito mais tempo. Então, no mercado, de um modo geral, as grandes empresas utilizam o mercado de marketing olfativo como uma estratégia a mais. Então, se eu posso vender ou um objeto ou um serviço, por que não gerar uma memória olfativa nesse cliente? Por que não agregar uma conexão maior? Porque se ele vai memorizar pelo olfato, significa que ele vai ter muito mais lembranças da minha empresa, da minha marca, do que se ele não tivesse cheiro algum para lembrar. Então, as grandes empresas começaram a fazer uso dessa estratégia de criar perfumes que lembrem a marca. E isso envolve muito estudo, né? Porque muitas vezes a gente pensa, achei o perfume gostoso, achei um perfume bom, mas não é só isso. Por trás disso tem um estudo para que aquele cheiro remeta àquele tipo de negócio, as cores da logomarca, a empresa, as pessoas que trabalham na empresa, se é um público jovem, se o seu cliente final é um público mais conservador, mais liberal, você faz todo um estudo para poder criar um perfume para aquela empresa. E todas as vezes em que você passar por alguma loja, eu gosto de dizer isso, passe a passear pelo shopping e prestar atenção nos cheiros das lojas, que não tem tudo a ver com cada loja. Massa, então, isso faz você entender. O nosso consciente já remete, né? O cheiro à loja. Você sente o cheiro quando você entra na loja e é meio que automático. E às vezes você nem percebe, mas você já está associando o cheiro ao ambiente que você está. E o desejo que ele te traz de querer entrar naquele local para sentir o cheiro de perto. É como se fosse realmente um imã. Porque você sente um cheiro bom e fala, nossa, deixa eu entrar aqui para sentir. É inconsciente. Existe algum case, assim, de sucesso, alguma empresa hoje no mercado, assim, muito conhecida, que às vezes as pessoas que estão nos assistindo agora nem saibam, mas a partir desse momento, quando você falar assim, quando ela vai passar a perceber, poxa, é verdade, opa, que bem que a Aline falou. Tem alguma empresa, assim, que utiliza dessa estratégia, mas que está bem inserido e que a gente passa despercebido, mas apesar disso, de estar despercebido, a gente já foi atraído por esse tipo de marketing? Olha, assim, a gente tem muitas lojas que são referência de marketing olfativo, que inclusive passaram a vender a fragrância da loja, da marca, para as pessoas levarem para casa. Então acontece muito isso. Eles começam com um cheiro e de repente as pessoas começam a dizer, eu queria levar, eu queria ter em casa. E começam a comprar. Então isso acontece muito com algumas lojas, como Osklen, Lelis Blanc, tem a Bambu Martin também, que é a M. Martin. Tem um caso da Sony, que eles estavam tendo muita baixa de vendas, e eles fizeram um estudo sobre a questão do perfume da loja e tal, e eles descobriram que mudando a fragrância, o tempo de permanência dos clientes, passou a ser acima de 30% na loja. Então, aumentou 30% do tempo de permanência. De bem-estar, né? E acabava consumindo mais. Porque quando você fica mais tempo, você começa a se empolgar com o que você está vendo, e aí o vendedor te encanta, e aí você vai, daqui a pouco você fechou uma venda que você nem previa. Então, assim, esse é um caso bem interessante que a Sony... Se vocês colocarem no Google, é bem legal, porque vocês vão ver muitos recortes assim, de empresas que utilizam o marketing olfativo e que tem realmente uma história de sucesso. Eu acredito que trabalhando esse mercado aqui em Salvador e outras regiões também,
existe uma demanda muito interessada. Que as pessoas muitas vezes conhecem de ouvir falar, mas não sabiam como fazer, né? E o meu tipo de negócio hoje é levar essa possibilidade da criação da sua identidade olfativa. E já que você tem uma identidade na sua logomarca, você agora pode ter a identidade olfativa, que é trazer essa conexão com o seu cliente através do cheiro. Então, E você tem um mercado muito gigante aqui, né? Pelo menos na cidade que nós estamos hoje gravando esse podcast, aqui em Salvador, na nossa região. Eu, particularmente, só conheço você, a Acedrais, que tem esse trabalho. Acredito que você, por estar inserido no mercado, você deve conhecer outros players também. Mas, assim, é muito pouco divulgado. Então, acredito, por ser pouco divulgado, e a gente está aqui trazendo essa oportunidade das pessoas conhecerem não só esse tipo de marketing que é tão importante, as pessoas passam por ele e nem percebem muitas vezes, e você está trazendo como isso é importante. Sim. Além de a gente estar trazendo para as pessoas essa importância, também estamos trazendo a oportunidade de eles conhecerem a Acedrais também, né? Se quiserem fazer aí um estudo da sua empresa, fazer um estudo aí de qual fragrância seria mais adequada para o seu tipo de produto, temos aqui a Acedrais, inclusive a gente está trabalhando para fazer a nossa lá, né? E isso, porque eu ia falar, nave tem que ter um cheiro especial. Assim, o que acontece, Danilo? É um mercado muito legal, bacana de trabalhar. A receptividade sempre foi muito boa. As pessoas têm justamente uma conexão boa com o perfume. Então, poxa, o próprio perfume já se vende, não precisa de muita coisa. Mas a ideia de você ter algo personalizado é algo que atrai muito o mercado. O mercado hoje quer tudo personalizado, né? Tudo que é personalizado é mais interessante você poder chegar para o cliente e dizer, olha, isso é para você, foi feito para você, pensando em você, estudado para você. Acredito que vocês que trabalham com cliente todo o tempo, vocês sabem que quando você dá um diferencial de atendimento... Você sai na frente. O atendimento personalizado é completamente diferente de uma demanda robótica, né? Em escala. Então, assim, esse trabalho que eu faço de visitar o cliente, a gente conversar, prestar consultoria, explicar tudo como funciona, gera um encantamento na proposta, né? E acredito que existe uma demanda e que muitas vezes as pessoas só se dão conta de que precisam quando a gente fala. Mas, assim, não tenho dúvida que Salvador tem muitas possibilidades. Algumas empresas, grandes empresas, já têm os seus perfumes, as suas identidades, então eles já trazem essa cultura. A gente ainda está começando, né? Tá patinando aí nessa área, mas eu creio que eu falo marketing olfativo, não entendo bem o que é. Mas depois que você explica, a pessoa, eu sei o que é. Uhum. Então, é muito mesmo dessa coisa a teoria, as pessoas não entendem, mas a prática... Associar a teoria ao que elas já conhecem, mas não sabem que é aquilo. Exatamente. Algumas pessoas, eu acho que já devem ter percebido os cheiros, mas não sabia que isso era uma estratégia que é intencional. Eu acho isso bacana. Eu tive uma experiência, uma vez eu fui para Las Vegas e nos hotéis de Las Vegas, aqueles que não cheiram a cigarro, que é a maioria, Sim. O que eu fiquei, ele era piso frio, né? Não tinha carpete, e a gente sabe que o carpete ele absorve muito aquele cheiro de cigarro. Então o cassino em si era piso frio. E já sei, quando você chegava no cassino, você automaticamente sentia uma fragrância diferente. Eu era apaixonado pelo aquele cheiro. Quando eu chegava, sabe quando você se sente bem no lugar e eu ficava rodando o cassino e sentindo aquele cheiro? Eu não conseguia identificar naquele momento que cheiro era aquele. Depois alguém me falou, você sentiu que o perfume do cassino remete a uísque? Aí eu falei, uísque? Eu não bebo, então eu também não ia saber. Mas a pessoa falou assim, é o cheiro do uísque. Por quê? Porque ele faz com que as pessoas que estão jogando, sentindo o cheiro do uísque, tenham o desejo de pedir a bebida. Eu queria até fazer uma pergunta, que assim, eu tenho uma alma um pouquinho de gordo. Esse cheiro, assim, por exemplo, de McDonald's, ali é um cheiro da fritura mesmo ou é algum tipo de essência? Cheiro de Porque gordo. a gente passa no shopping ali perto do McDonald's e você já se É atraído pela gordura. Então,
que acontece? Foi bom você lembrar de Las Vegas, porque é considerado o berço do marketing olfativo. Olha né? só. Nem Os sabia caras também. começaram com a estratégia justamente de vamos manter o pessoal jogando e apostando cada vez mais através do cheiro, porque o cheiro, ele faz com que você tenha mais desejo de consumo. Então, colocar o desejo de tomar um uísque, o cara sente o cheiro, o cara que bebe, né? Uhum. O uísque vai querer consumir mais. Exatamente. A gente que gosta de chocolate, quando sente um cheiro de chocolate, a gente fica meio, poxa, eu quero um chocolate. Acontece muito isso com o nosso paladar, ele aguça, principalmente os cheiros de alimentos. Algumas empresas utilizam essa estratégia da aromatização com cheiros artificiais. Porém, na indústria de alimentação, a gente já tem as essências para alimentos, Sério, né? entendeu? Então, assim, por Massa. exemplo, você já deve ter percebido alguns biscoitos que tem um baita cheiro de morango. Aquilo não é morango, aquilo é essência de morango. Né? Então, essa indústria da essência da perfumaria não é só uma perfumaria de ambiente, tem a perfumaria de alimentos também. Você tem cheiros de alimentos que você pode colocar, que são essências, por exemplo, a essência de baunilha é muito comum nas confeitarias. Então, Sim, é verdade. por isso, quando você passa nessas lojas de cookies, você sente aquele cheiro. Nossa, aquilo é essência de cookies, entendeu? Eles colocam muita essência nos alimentos, então você tem um cheiro muito mais forte do que seria o cheiro evidente da matéria-prima. Mas existe também a estratégia de você usar cheiros. Por exemplo, uma cafeteria, se ela quiser atrair, ela pode utilizar um difusor de café na sua entrada, na sua recepção, aquilo vai fazer com que você sinta desejo de tomar café. Essa daí eu tô ferrado. Agora, o que acontece? Parecendo que tem um laço vai te levando. Eu fui a gente tem todo ano aqui duas feiras de perfumaria, de cosméticos bem grandes, e assim, eles apresentam as novidades do mercado. E eu me lembro de ter sentido um cheiro daquele bolo vermelho, aquele red velvet. E assim, eu fiquei, nossa, gente, o cheiro do bolo, você pensa tá comendo bolo. Os cheiros são cheiro do leite moça, cheiro do, sabe? Então, assim, eles são... E é específico, é do leite moça mesmo. Sim. Não é nem do moço, tá? Mas você sente, você remete ao doce e você fica querendo realmente comer aquele doce. Já tem a indústria, na verdade essa indústria de perfumaria está bem atualizada, então eles conseguem hoje fazer simulações absurdas de perfumaria. Mas eu digo que para o marketing olfativo existem muitas maneiras de você agregar o seu mercado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Você tem uma loja como aquela loja Melissa, que era daquelas sandálias de criança e tal. Acho que adulto sim. também, né? Tem. Feminino mesmo. E o cheiro daquela sandália é um negócio assim que você encostava assim para sentir. E o que acontece? A essência é utilizada também na matéria-prima para a criação daquela sandália, porque a sandália já vem com aquele cheiro. Não tinha um tênis de criança que vinha com cheiro de... não sei se era... morango, tutti-frutti, você sentia... Eu lembro que... A indústria de brinquedos usa muito essências, né? Então, as bonequinhas são perfumadas, em um brinquedo, por isso que você sente o cheiro, e é tão marcante, porque tem cheiros que você sentiu quando você era criança, e se hoje você sentir, você lembra imediatamente. Eu lembro que você falou algo interessante sobre a questão do café. Olha como o cheiro tem um poder sobre a nossa mente, os nossos sentidos. Quando eu passo por algum lugar que eu sinto aquele cheiro de café, a boca chega enche de água, parece que você, sabe? Já imagina o gosto do café só com o cheiro. Chocolate, a mesma coisa. Se eu for numa fábrica de chocolate... Porque tem as frutas que se você botar em casa, o cheiro fica na casa toda. Jaca em peixinho. Não, a manga também, quando ela tá bem madura. A manga é muito madura. Você tem... Tangerina, laranja. Agora, como você falou... surreal, porque o cheiro é uma coisa que a gente memoriza muito. Né? Eu passo... De vez em quando eu passo em algum lugar que eu sinto alguns aromas que me remetem a quando eu, sabe? Tinha meus 10, 12 anos de idade e você volta, é como se você estivesse... voltando no tempo e lembrando de coisas por causa do cheiro, a importância. É por isso que é tão importante você associar isso ao seu tipo de negócio, porque você sabe que essa ferramenta, imagina um cheiro que você sentiu na infância, você consegue ainda lembrar, se você sentir hoje, você volta naquela cena.
Então, imagine isso como uma ferramenta comercial intencional. Eu vou deixar minha marca perpetuada, né? Porque, querendo ou não, o máximo de tempo que você utilizar para estar ali naquele ambiente, poxa, entrei na loja, fiquei ali um tempo, gostei do cheiro, provavelmente eu vou me lembrar daquela loja. Talvez eu não lembre de nada do que eu vi ali, mas o cheiro... eu vou sair comentando pro resto da Eu sei vida. que algumas Nossa, lojas de né? roupas, elas, quando você compra, que vem a primeira dobradinha assim, aquelas lojas mais. Não são essas lojas mais que você vai lá e escolhe a peça, aquelas lojas que o vendedor vai lá, pega a peça especializada, traz toda a dobradinha, aí você veste, quando vai, ele dobra naquele papel. São todo peças exclusivas. Tem alguma coisa ali, porque quando você chega em casa, que você percebe, você fala, poxa, aquele Eles cheiro que tava lá. Eles borrifam nas roupas também. Aquele cheiro que tava lá, e aí você fica viciado de comprar e sente aquele cheiro, tipo, você fala assim, é o cheiro da roupa nova, não, é o cheiro... Deixa eu falar uma coisa bem interessante. Eu venho divulgando há algum tempo e-commerce, porque na pandemia muita loja deixou de ser física, né? As pessoas tiveram que se virar no mundo virtual. E o que aconteceu? As pessoas não conseguiam mais ter aquele ambiente aconchegante da loja, com a iluminação, com a decoração. Então, muito dos produtos passaram a ser vendidos de uma forma muito mais fria e impessoal. Você chega lá, recebe sua caixa e tal. Não tem todo aquele envolvimento de contato humano, né? E o cheiro que você pode borrifar nessas peças para que o seu cliente leve o cheiro, ele te traz uma emoção, uma familiaridade. Então, assim, dentro do e-commerce é uma ferramenta fantástica, porque quando você recebe uma caixa que você abre e ela tá cheirosa e você parece que dá uma coisa de emoção em você, que você fala, nossa, que diferente. Não é a mesma coisa de você receber um embrulho qualquer, entendeu? Você recebeu algo com carinho, com detalhe. É uma riqueza de informação que o aroma passa, que é absurda. Então, quem tem e-commerce também, eu sempre digo, vocês têm que usar esse tipo de ferramenta, porque, por exemplo, a gente assiste TV, e uma das coisas que a gente sente falta na TV é sentir os cheiros, que a gente às vezes assiste os programas de culinária, e a gente fica assim, nossa, o cheiro deve estar muito bom lá. Mas, já que a gente não pode fazer isso, né, na compra pelo site e tal, mas que pelo menos na sua entrega você consiga entregar o melhor. Quando eu recebo uma compra que tem um cartãozinho, essa compra chegou, sabe, um mimo, alguma coisa, e com um cheiro, você ganhou o cliente. Certamente ele vai comprar de novo. E ainda que ele não compre, ele não vai esquecer daquilo, sabe? Daquele cuidado que você teve com o seu consumidor. Você às vezes compra o cliente pela embalagem, né? E às vezes ele tá na expectativa do produto, mas ele fica tão encantado com a embalagem. Eu já tive uma experiência dessa não foi com aroma, mas assim, eu comprei um notebook para mim. Quando o notebook chegou, eu achei que viria naquela capa de, sabe, aquela normal, tradicional, de papelão. Mas veio uma caixa tão bonita, que para desmontar me deu até pena. E assim, o meu objetivo era o computador, mas eu fiquei encantado e fidelizei com a marca, que é a Asus, por sinal. Esse daqui fala, tem suas críticas comigo, mas assim, acabou me conquistando por um diferencial, que às vezes investe um pouco mais, sim, mas é um investimento que vai te dar muitos retornos, porque hoje, quando eu vou comprar notebook, pode ter lá no mesmo valor, sei lá, Asus, Lenovo ou qualquer outra marca, eu sempre vou olhar diferente para o Asus. E olha que no momento da compra, a gente já fez outras aquisições, né? E o vendedor sempre... com você, né? Exatamente. Os vendedores sempre vêm oferecer a marca que eles acham que seja melhor, e aí eu sempre vou pender para o lado daquela marca que gerou uma conexão comigo. No caso, foi a embalagem. Nos produtos de quem vende e-commerce, por exemplo, além da embalagem, pode ser também o aroma, né? Eu te falei da hotelaria, né? Eu era da hotelaria e assim, eu fiz administração na época das ênfases, então eu fiz administração com ênfase em hotelaria. E a história da hotelaria, que era a indústria da Cinderela, né? E tinham muitas histórias da hotelaria, de situações em que você colocava um bombom de chocolate, você fazia a arrumação do quarto antes do hóspede entrar e colocava um bombom, ou fazia uma decoração com a toalha. Até hoje ainda usa, né, decoração com a toalha, um formato de... Perfumava o quarto e tal. E aí eu ficava encantada com aquilo, eu falava assim, gente,
Se você parar para pensar, as pessoas, o consumidor, ele busca isso. Sabe? Pode ser o hotel mais luxuoso, mas se ele entrar num quarto impessoal, ele não vai se encantar. Mas você tá lá com um bombom que não custa nada, é um custo para a empresa mínimo, né? Uma perfumaria, uma coisa que você vai chegar e vai sentir, aquilo vai te impactar tanto que o custo-benefício vale a pena ser investido. Então, assim, a hotelaria, ela é pioneira em fazer esses mimos para o cliente. A gente gosta de ganhar uma toalha do hotel, uma bebida, um espumante. Eles fazem aquelas bandejas de frutas, né? Então, assim, muito do que eu aprendi de bagagem de trabalhos das empresas por onde passei... Reforçou o negócio que você está hoje, né? Digamos assim. Reforçou e me deu uma visão do que é que o cliente valoriza, sabe? Em qualquer área que eu trabalhar, eu sempre vou pensar naquele detalhezinho. Porque é o detalhezinho que faz o cliente ser seu cliente, sabe? Ele se torna um cliente encantado, conectado, que você diz assim, poxa, se tiver o mesmo orçamento batendo, ele vai escolher o meu. Mas eu acho que mesmo por ser um detalhe, acaba sendo um diferencial que tanto os empreendedores e as empresas buscam. Né? Qual o seu diferencial? Isso é o ser empreendedor. É você não só querer o cliente, mas eu quero que o cliente venha, mas eu quero que ele venha feliz. Eu quero que ele venha pensando, poxa, que empresa legal, que atendimento legal. E não simplesmente sair prospectando um cliente só para poder bater meta, sabe? Não é o nosso trabalho como empreendedor, não é bater meta. É encantar. Conquistar, encantar. Fazer o cliente sair pensando assim, daqui a 10 anos ele vai lembrar que ele esteve ali naquela empresa, que ele foi super bem tratado, que ofereceram um cafezinho maravilhoso, que tinha um chocolatezinho do lado, e que ele foi lá no lavabo e tinha um perfume delicioso no lavabo. Então, assim, são essas coisas que vão fazer o seu cliente ser seu cliente. Porque o mercado está muito informatizado, a gente é muito online, então a gente já não tem mais essa percepção dos sentidos. A gente chega lá, compra e recebe uma caixa. Então tá ficando tudo muito automático. Às vezes não encontra nem o entregador, você nem encontra a pessoa que deixou a caixa. Você só chega, está na portaria. Exatamente. Você tem uma encomenda para você, então aparece na porta. No meu caso, eu peço para entregar tudo no escritório. Então simplesmente aparece lá bate lá e deixa na porta do entendeu? Você não tem mais conexão na compra. Eu assim, não é o consumismo que está acabando com a gente. Eu acho que é a falta de impessoalidade no consumismo. Porque, assim, não tem problema você consumir. Mas, assim, você tem que se identificar com o que você está comprando. Não é só por comprar, sabe? Por exemplo, quando você chega e vê uma camisa e imagina, pô, aquela camisa eu vou usar em tal evento, tal dia, acho que eu vou ficar lindo na camisa. Aí você tem uma conexão com aquilo que você está comprando. Outra coisa é o consumismo que, ai, gente, tá barato, eu vou comprar, tá em promoção, eu vou comprar. Você não tem nenhum propósito para aquilo, você só tá comprando. Então, está faltando um pouco disso, sabe? Dessa conexão. E a perfumaria, para mim, tem sido uma descoberta de realmente você trazer a parte humana para aquele evento. Por exemplo, uma empresa que trabalha com materiais de marcenaria. A madeira em si, né? Ela já deixa aquele cheiro de madeira, aquele cheiro mais fechado. Então, você não tem sentimentalismo, você não tem emoção. Então, se você não utilizar dessas ferramentas de perfumar o ambiente, de trazer esses cheiros diferenciados para o lugar, o tempo de permanência do seu cliente, até pelo incômodo, vai ser menor. Ele não vai ter muita paciência para ficar naquele lugar. E ele dificilmente ele vai comprar mais, vai consumir mais. Então, se você pensar que se o cheiro estiver muito bom, ele vai dizer, não vou sair daqui tão cedo. E hoje tem fragrância. Você fica até tranquilo para poder gerenciar ali a conversa, né? E hoje eu acho que vender tá muito mais ligado a você ter atenção de quem te vende. E aí, se você não se preocupar com isso, você acaba não tendo a oportunidade de vender, porque eu acho que o recurso maior tá assim, só liga e fala assim, não, senhor, eu estou aqui no call center e tal, venda não tenho tempo, estou ocupado, né? Na verdade não é que a pessoa não tem tempo, é porque não é interessante para ela e ela disse que não tem tempo. Então a gente tem que conquistar a atenção das pessoas, não sei como. E aí eu acho que
o marketing afetivo é uma forma de a gente conquistar essa É atenção. uma estratégia. É uma das né? estratégias. Claro que você tem que ter todas as outras, né? Mas é uma estratégia forte. bem Você falou de interessante. conexão com o cliente, você falou de bagagem que você trouxe do turismo, né? Da hotelaria. E aí eu quero fazer uma pergunta. Você acha, hoje você é uma empreendedora, mas você nem sempre foi empreendedora. O empreendedorismo é possível aprender? Já nasce na nossa essência, na nossa raiz, ser empreendedor e a gente só utiliza do período que a gente trabalha como CLT para adquirir mais bagagem? Ou o empreendedorismo ele é algo que vai sendo construído conforme você vai gerando essas bagagens, como você, por exemplo, teve a experiência da hotelaria, com certeza você teve outras experiências no mercado que você já atuou, e aí chegou um momento que você fala assim, não, caramba, eu vou empreender, eu vou arriscar. Você acha que é possível aprender ou já nasce com a gente essa questão do empreendedorismo? É uma pergunta difícil. Assim, eu até já parei para analisar se é um dom, né? Se é algo que de fato a gente aperfeiçoa, enfim. Eu não tenho muito uma construção do que seria isso, né? Se de fato uma pessoa pode, ao longo do tempo, se tornar empreendedor, ou se ele já nasce empreendedor. Eu acho que a gente não nasce nada. Sabe? Eu acho que a gente aperfeiçoa tudo, aprende, né? Aprende as coisas. Por exemplo, eu quando comecei, é muito engraçado isso, porque na minha vida inteira eu não gostava de vendas. Eu queria fazer jornalismo, meu sonho era fazer jornalismo. E eu fui para a área de administração. E por incrível que pareça, todo o emprego, todo o trabalho que eu começava era voltado para vendas. E eu ficava muito puta da vida, desculpe a palavra, mas assim, eu ficava, por que venda se eu não gosto de vender? Eu não gostava de vender. Eu não tinha muita habilidade com o cliente, com a persuasão e tal. Eu falava, não tem nada a ver comigo, mas eu tinha que, de certa forma, isso é uma opinião minha, né? Enfrentar aquele desafio. E como eu sou uma pessoa de que se eu me proponho a fazer, eu vou fazer, ainda que eu não goste ou que eu não saiba, se eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Então, o que acontece? Eu comecei a desenvolver isso. Então, assim, poxa, não sei vender, mas vou aprender a vender. E aí, a própria vida, né, a logística de vida vai empurrando a gente, porque não existe hoje no mercado ninguém que consiga. E eu ouvi isso outro dia numa palestra, achei muito interessante. Você nunca vai ser um bom comprador se você não for um bom vendedor. Você precisa saber vender. Qualquer coisa. A gente vende nossa imagem, a gente vende o nosso cartão de visita, né? O nosso lifestyle. A gente vende uma imagem, uma empresa, um produto. A gente vende tudo, todo o tempo. Então, eu fui desenvolvendo aos poucos um interesse por venda. E quando eu trabalhava com eventos e convenções, era interessante, porque era nato em mim a vontade de vender mais. Eu fechava um contrato e dizia, dá para colocar mais uma coisinha aqui. E muitas vezes eu nem ia ser comissionado por aquilo, mas eu tinha prazer em vender para dizer, fechei um contrato melhor. A conquista, a satisfação de você saber Gera, que... né, na gente um interesse de querer, eu posso ir mais longe. E aí, quando eu resolvi sair, na verdade, eu não resolvi sair. Eu trabalhando com hotelaria e turismo, eu comecei a despertar uma vontade de fazer algo completamente diferente desse mercado. E o desejo que me deu foi de fazer uma como é que eu posso dizer? Um investimento arriscado. Por quê? Por questões na minha cabeça era assim, a hora que eu tenho coragem de fazer isso é agora. Se eu pensar demais, eu não vou fazer. É o all-in, tudo ou nada. Então, eu fui meio que no impulso. Eu digo, eu vou arriscar. Porque se não der certo, pelo menos eu tenho tempo para corrigir. E a gente tem muito isso. No mercado, a gente fica preocupado com o nosso tempo de vida, né? Então, eu pensei, poxa, tá na hora de eu arriscar. A hora é agora.
E aí eu fui estudar um pouco, ler, investigar o mercado e eu falei, que legal, porque é um mercado muito interessante, com muitas possibilidades e que eu me identifiquei, porque eu ia vender. Mas como foi que você chegou e disse assim, primeiro, como foi que você descobriu esse mercado e segundo, como foi que você falou assim, é isso aqui que eu quero? Foi, a conexão gerou em que momento? Porque eu acho que muitas pessoas ficam na dúvida assim, o que é que eu vou fazer, tipo de negócio abrir, Que tipo entendeu? de Acho que negócio? talvez sua experiência possa colaborar com algumas pessoas que estão... Eu acho que você tem que buscar coisas, né, que você tenha afinidade. Primeiro, não poderia ser uma coisa que eu não goste, né? Primeira coisa que você tem que pensar é, eu gosto disso, vou trabalhar com algo que eu gosto. Eu já trabalhei como maquiadora, então, assim, tipo uma fase da minha vida que eu fui maquiadora. Então, assim, tudo remetia a um mercado que eu já gosto para o meu consumo. Como consumidor, eu já gosto de perfumaria. Eu já acho fantástico você poder escolher todo dia uma fragrância diferente e dar um clima diferente para o ambiente. Mas eu digo que não existe coincidência na vida, né? Na minha vida não existem coincidências. Então, assim, quando eu comecei a pensar em voltar para o mercado de hotelaria, eu comecei a ter alguns estalos do tipo, bom, não seria interessante voltar a fazer o que você já sabe fazer. Talvez fosse melhor fazer algo novo, algo que você ainda não experimentou. E aí, o que aconteceu? É muito interessante isso. Eu comecei a pensar, ué, dá para fazer algo voltado para cosmético, para a área de beleza, até porque esse período que a gente está vivendo é uma indústria que tem crescido muito, né? A parte a indústria da beleza cresce absurdamente até mesmo na pandemia. E aí eu comecei a dar uma investigada mesmo, pesquisar o que estava acontecendo no mundo e eu percebi que existia esse mercado, mas que não existia uma demanda tão forte aqui, nessa região. E eu comecei a pensar, e aí eu começo a investigar e dar uma lida. E aí eu disse, gente, mas como assim? Não tem outras pessoas fazendo isso? É o Oceano Azul. Exatamente, você olha e fala, mas por que não? E eu comecei a realmente ver como algo interessante, com muito potencial. E eu acredito que, claro, Deus, de certa forma, me direcionou para isso. Eu sou cristã, então, para mim, quando a gente pensa assim, como foi que isso chegou até a mim? Quando eu não fui buscar e apareceu, foi porque Deus mandou. Né? Então, assim, meio que chegou na minha mente, não é do nada. Me chegou um insight de que perfumaria seria um mercado legal e que há um mercado de marketing olfativo defasado há muito tempo, já o mundo inteiro utilizando essas ferramentas com bastante intenção. E aqui a gente precisando, mas não tem muito acesso, eu falei, tá na hora da gente mexer nisso aí e ver o que vai acontecer. A resposta foi boa. Assim, eu tive um feedback muito positivo das pessoas dizendo, ai, nossa, eu queria isso, mas eu não sabia como que eu ia fazer. Ou eu, nossa, eu já ouvi falar, mas eu queria entender um pouco mais. Então, surgiram várias empresas interessadas e eu pensei, como assim, né? A gente fica meio confuso quando vê um mercado, como se não tinha ninguém. Eu cheguei atrasado e não funciona ou eu cheguei na frente de todo mundo e tô com o oceano na minha frente para desbravar? Mas é também um desafio, porque quando você vai, no meu caso, né? Eu digo, eu não sei nada, eu tô aprendendo e no dia a dia eu vou aprendendo com as pessoas, seja com fornecedor, com cliente, com o que está atualizado no mercado, mas assim, eu não sou uma expert no marketing olfativo, estou aprendendo também, mas eu posso dizer que eu já estou um pouco à frente de quem ainda não ouviu falar, né? Mas está na hora de correr atrás, porque a gente tem muita coisa para aprender sobre o marketing olfativo, sobre estratégias de venda, e que não tem como hoje uma grande empresa, seja ela prestadora de serviço ou que venda produto, que não utilize dessa ferramenta de uma maneira intencional. Eu quero fazer porque eu sei que o resultado vai vir.
a longo prazo, né? Porque não é um resultado imediato, mas é garantido. E é de fortalecimento de marca. E, consequentemente, vai gerar em novas vendas futuras. Então, por ser a longo prazo, porque você está fortalecendo a sua marca através do olfato. Eu tenho um conceito, né? Até a gente estava falando sobre isso no nossos negócios, que assim, eu não acho que talvez seja só esse mercado. Eu acho que de fato, alguns mercados têm um pouquinho mais de pouca produtividade, poucas pessoas explorando esse mercado. Mas, em um contexto geral, né? Sabendo da grandeza, principalmente do país que a gente vive, e às vezes as pessoas estão habitoladas assim, só em um pequeno espaço do seu círculo que ela vive. Então, eu acho que por isso também muitas pessoas perdem a oportunidade de empreender porque fica vivendo, olhando míope, né? Mas a gente tem uma concepção, um conceito de marketing que é como se fosse um iceberg, né? A ponta do iceberg, ela fica sobre a linha do mar e você vê ali como se fosse um gelo boiando. Sim. Mas por debaixo ele tem ali uma montanha enorme. E normalmente é o que as pessoas não exploram. As pessoas, elas acabam só querendo vender para quem está em cima. E aí, dentro desse contexto, você entende o seguinte: quem está na ponta do iceberg é as pessoas que já sabem que existe o marketing olfativo e que estão procurando alguém que faça. E aí, quando elas encontram, eu queria encontrar isso. Mas existe aí 80% das pessoas que não sabem nem que precisam, sabe? E aí, a gente fala desse gerador de demanda, e eu acho que é um dos grandes pilares que a gente entende hoje. O pessoal normalmente generaliza e fala assim: não, o empreendedor ele precisa resolver um problema no mercado. Mas eu acho que a grande sacada do empreendedor é ele gerar uma demanda e resolver o problema dessa demanda. Então, isso hoje que é alinhado a essa questão de você criar soluções no mercado é o que você vai fazer diferencial no mundo. Isso que você falou de criar uma demanda. A gente que está sempre lendo, está sempre estudando, e eu digo que a gente tem que se inspirar nos grandes, né? Naquelas pessoas que chegaram a um resultado interessante depois de tentativas e erros também, porque é uma das coisas que eu sempre penso. Você tem que ser humilde para poder reconhecer que você não está fazendo o seu melhor, você está tentando fazer. Se você ficar muito nessa coisa de que o que eu fiz está bom, você não vai crescer, né? Então, eu sempre tô com aquele olhar crítico. Isso aqui não está bom, isso aqui tem que melhorar. A gente tem que buscar aprimorar tudo que a gente tá tentando fazer para poder chegar num resultado bacana. Então, assim, o que acontece muito, né, com essa coisa de gerar demanda? Algumas empresas e as redes sociais deram isso pra gente, a perspectiva de ver o que os outros estão fazendo. Então, que nada a gente cria, tudo a gente copia, né? Copia, exatamente. Então, assim, o empreendedor, ele tá de olho no que está acontecendo, né? De certa forma, ele tá pegando um gancho para que ele, a partir dali, ele se inspire. Aí, quando eu vi aquela história da empresa que montou o copinho de gelo para vender nas festas, ou seja, você não precisa mais ter a bebida quente, você pode comprar o copo de gelo e pôr a bebida. E eu falei, uau, como eu não pensei nisso antes? Né? Você pode vender um copo de gelo? Claro! E olha como isso inspira outras pessoas, né? Olha como você começa a ver que o óbvio não é tão óbvio. Talvez seja óbvio para mim, mas não é óbvio para você. O que é óbvio para quem está vendendo, nem sempre é óbvio para o cliente. Então, falta um pouco dessa humildade. Eu acho que é humildade realmente a palavra, de você dizer assim, deixa eu ver o que os outros estão fazendo, para ver se daqui me sai alguma ideia. Não adianta você querer descobrir, inventar a roda, né? Você precisa estar ligado nas coisas. Então, existe esse mercado do marketing olfativo. Não fui eu que criei. Por que existe? Como é que funciona? Quem está fazendo? Por que está fazendo? Como é que está funcionando isso? E a primeira vez que eu fui num evento como esse, numa feira de cosméticos, onde eu vi os sanitizantes e essa indústria imensa, eu falei, eu como consumidor, nunca imaginei que fosse algo tão grande, né? Então, assim, olha como o conhecimento faz a gente abrir a nossa mente, né? Você começa a enxergar o que está ali com outros olhos. Eu não olho mais um perfume numa prateleira como um simples perfume. Vem na minha mente todo um histórico. Todo o processo. Processo de produção, quem criou, o perfumista Os e tal, estudos. como o cara chegou a esse cheiro. Então, o conhecimento é o que faz a gente crescer.
né? Então, se você está na sua área ou em outra área e você vai estudar, porque para mim você tem que ter alguma base teórica, né? Não é só... Eu não aprendi assim, não tem nada que eu fiz que foi assim da minha cabeça, aí foi lá e fiz. Não, eu estudei alguma coisa. Eu pesquisei, investiguei para ver o que tinha ali que eu poderia, de fato, aproveitar para o meu trabalho. Mas tem que ter... Eu acho que tem que ter todo o tempo esse sentimento de aprender com o outro, sabe? Essa humildade de... De achar que não é o bastante, né? Não é porque tem poucas empresas na minha área aqui, nessa região, que eu sou o topo. Não, eu não sou o topo. Se eu sair dessa região... Entende? Uhum. Eu tenho que me colocar no contexto total, e não naquele ambiente. Se limitar àquela sua região. É engraçado isso, e até um alerta para quem está começando agora, porque assim, a gente tem exemplo de um negócio que a gente entrou que era absolutamente diferente do que a gente atuava no mercado, né? A gente vem do turismo, atuamos no turismo há mais de 10 anos, e aí resolvemos entrar no segmento novo. E no início parecia que não tinha informação nenhuma, tipo, você tá totalmente perdido naquele segmento, e aí você começa a investigar aqui, perguntar ali, internet aqui, aí pega uma conexão, e aí a importância das conexões com pessoas, porque todo o conhecimento que a gente absorveu foi de network, pessoas que ligaram a outra pessoa, que foi ligando um ao outro, e daqui a pouco você tem uma rede de fornecedores que vai te passando as informações, vai te clareando como funciona aquele mercado. E de repente você não conhecia nada daquele mercado, e quando você começa a aprender, estudar, participar de eventos, você olha para o lado e fala assim, caramba, eu tô cheio de concorrente do meu lado, e fala assim... Onde é que esses concorrentes estavam que eu não vi? E às vezes a gente entra naquela fase do medo. Poxa, eu sou só mais um no mercado, tem tantos outros concorrentes. No seu caso é um pouco diferente, que você disse que não tem tantos concorrentes nessa região. Porém, se você abranger aí para o Brasil, que eu tenho certeza que a sua área de atuação hoje é nacional, quem sabe até internacional, mas quando nacional, a gente... O nacional, né? Nacional. A gente já está lançando a semente aí. E assim, quando você olha para o lado e você vê que tem vários concorrentes, e às vezes tem pessoas que ficam com medo, poxa, eu só sou mais um no mercado, já tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que eu estou querendo fazer. Mas observe, antes de você entrar no negócio, você desconhecia o negócio, você não sabia nem que tinha as concorrentes, porque você não conhecia o produto. Você passa a entender que existem outros quando você começa a aprofundar o seu conhecimento ali. Porém, assim como você não conhecia, existem milhões de pessoas que não conhecem. E aí que entra o nosso trabalho de fazer o nosso melhor, como você disse, não achar que nós estamos fazendo o suficiente, cada vez buscar melhorar, entender que podemos copiar e melhorar, né? Ninguém precisa inventar a roda de novo, mas, por exemplo, pneu. Antigamente era roda de madeira, passou a ser roda de ferro, depois veio os pneus de borracha. Hoje já tem pneu de borracha que não tem ar, é sem câmera, é sem ar. Já inventaram um agora que não tem nem ar dentro. Ele é uma tecnologia que o pneu ele é macio, tem um maciço também, mas ele é macio e ele se adapta aos terrenos diferentes, né? Ele se adapta aonde ele passar por cima. Então, assim, todo momento as pessoas estão melhorando aquilo que já existe. Então, se já existe um concorrente, não precisa ter medo de achar que tem muitos concorrentes, eu não vou entrar nesse mercado porque eu vou ser só mais um. Faça diferente. E a gente fala sempre aqui, eu vou repetir mais uma vez, no Brasil é muito fácil dar certo. Você ser bem sucedido no Brasil é muito fácil. Ah, Danilo, tem isso, tem aquilo, o pastor disseram, não. No Brasil, se você fizer o básico, aquilo que a gente estava conversando antes, o café com leite, o feijão com arroz bem feito, você vai se destacar. Porque as pessoas estão cada vez mais se limitando, deixando fazer seu trabalho. Entregue o que você prometeu e já está com metade do caminho. Né? Exatamente. É o que as pessoas buscam, porque muitos não entregam nem o que promete, acaba se queimando no mercado, acaba perdendo credibilidade, não só ele, mas também para o mercado dele. Quantos mercados a gente tem
tem hoje exemplos aí que as pessoas falam, isso aí é tipo de gente enrolada, né? A gente conhece alguns Não aí que confio. não confio, ou só faz com aquela única pessoa que fez, deu certo, aprovou, ela sai na frente, porque ela entregou, né? E a gente pode falar de alguns exemplos aqui, mecânico de veículo, quando você encontra um que só leva no meu mecânico, ou até mesmo um mestre de obra, ou o nosso faz tudo, que sempre resolve tudo o que a gente precisa, a gente sempre tem alguém de referência. Você já fidelizou, né? Assim, pode ser, não é tão bom, mas ele entrega o que prometeu, ele entrega no prazo, eu confio. Eu confio. A confiança hoje em dia está faltando na entrega dos Porque serviços. eu imagino que para o cliente, o que faz com que o seu cliente, você perca o seu cliente, né? Eu imagino que é uma expectativa frustrada. Então, o que acontece muito, né, com a gente como consumidor? Você fica todo empolgado com o produto que te venderam e você fala, uau, ele me vendeu isso, eu tô empolgado e tal. E aí, quando você recebe, não é aquilo que ele te falou que é. E essa frustração, nossa, ela é tão importante para o mercado, porque assim, quando você frustrou o cliente, dificilmente você vai conseguir reverter aquele É quadro. verdade. Agora, o cliente que você disse assim, olha, eu só tenho essa caneca branca para te vender e ela custa tanto, ok, é só uma caneca branca, eu não estou esperando nada dela. Entende? Eu não tenho expectativa sobre ela, é só uma caneca branca. Agora, se você me diz que essa caneca branca, ela vai transformar água em vinho, que tal, e isso não acontecer, você perdeu esse cliente. Por quê? Porque você não entregou e frustrou. Então, quando você frustra, a expectativa frustrada é uma das piores coisas, né? Até nos relacionamentos. Quando você tem uma relação que você não tem expectativa, ok, tá tudo bem, mas quando você frustra uma expectativa, é muito mais difícil reverter aquilo. Então, esse cuidado, eu não tenho, assim, dúvidas de que a gente aprende com os erros que a gente muitas vezes se precipita, até por impulso, querendo vender, e a gente quer fechar a venda, e a gente às vezes fala coisas Que não. para encantar, para atrair, para confirmar aquilo, mas depois a gente fala, como é que eu vou agora dar conta de entregar isso? Eu estudando um pouquinho dessa questão de marketing, né, eu entendi o seguinte, as pessoas, elas tinham de alguma forma de como, não é influenciar não, mas era, qual outro termo que não seria influenciar? Seria tipo, persuadir, né? Aí você tem vários contextos, tipo, a arma da persuasão, não, eu tenho que persuadir para vender, né? Só que eu tenho estudado e vejo o seguinte, que quanto mais você usa as técnicas, as formas, as estratégias, né, de forma limpa, né? Como eu posso dizer assim, limpa não, de forma, como eu posso dizer assim? Assertiva. Não, de uma forma que não seja, que você não queira tentar usar isso de forma errônea, né? Como, por exemplo, você dizer que essa caneca vai produzir água em vinho para vender, e depois não consigo. sendo que é uma mentira. Pra você ser verdadeiro. Então, assim, existem técnicas que você usa, né? Que elas são reais, elas são verdadeiras, né? Que o vendedor, ele não precisa mentir para vender. Exatamente. Exatamente. Na verdade, É porque a mentira é só um dos pilares, mas na verdade não seria só a mentira, né? São as pessoas usarem técnicas para ludibriar as pessoas. Entendeu? Um perigo. Isso é um grande perigo. Então, o que as pessoas às vezes querem fazer? Quer vender a qualquer custo, né? Sem se preocupar com o depois. E aí, você vê as empresas abrem e depois de algum tempo ela vai lá e fecha. Por quê? Porque ela não se sustentou com o seu produto, né? Então, é uma grande pegadinha de que não é só vender a qualquer custo, mas é você ter noção do produto. E sabe o que acontece com a gente também, que eu percebo? A gente que está empreendendo tem aquela sensação, aquela expectativa tensa de será que eu vou conseguir dar conta disso? Será que daqui a algum tempo eu vou estar dominando esse mercado? Será que eu estou colocando a mão longe demais? Sabe? A gente fica se questionando como vai ser mais na frente. E, na verdade, o que acontece que a gente vai, depois com o tempo, percebendo é que é um dia de cada vez. Você não sabe o que vai acontecer, né, nos próximos dias, nos próximos anos,
mas você está construindo aqui. Então, provavelmente, seu resultado é em cima da sua construção. Então, se você está fazendo barbaridades para poder seu produto ser vendido, para seu serviço ser alcançado e o máximo, tem a maior projeção possível, tudo bem. Mas de que forma você está querendo almejar chegar a esse local? Porque, por exemplo, eu posso fazer mundos e fundos para poder encantar o meu cliente, para poder conseguir fazer um lote absurdo e vender, mas lá na frente ele não gostar. E você sabe que o cliente ele ainda leva outros clientes quando ele está insatisfeito. Ele pode levar ou ele pode também tirar vários clientes, né? Então ou ele não indicar, ou falar mal, ou criticar. Então, assim, tudo bem, você quer alcançar, e eu acho que é o propósito de todo empreendedor, ele alcançar lá o objetivo de chegar ao sucesso, de construir algo que realmente deu o resultado que ele esperava, porém, com consistência, né? Com respeito, sabendo que ele está tratando com emoção, com a expectativa do outro. Não é só uma venda e um prejuízo financeiro que você pode causar uma frustração emocional também. A expectativa acontece isso muito, né? Esses mercados que lidam com datas especiais, comemorativas, casamento, aniversário, noivado. Então, assim, se você não entrega algo com respeito, com cuidado, com dedicação, você pode acabar ali com uma história de um dia que era para ser um dia de alegria e de festa, se tornar um trauma absurdo para o resto da vida de alguém. Então, o empreendedorismo é um ato de muita responsabilidade, né? A palavra eu lembrei agora, integridade, né? O pessoal usar, você pode usar a técnica que for para você vender, mas você tem que ser íntegro, né? E se a gente trouxer aqui agora de forma de exemplos práticos, né? O que pode acontecer? Você coloca lá um baita cheiro de café, né? Na sua cafeteria, mas o café tá aguado. O café é ruim, né? Se o café estiver ruim, sei lá, eu tô dando um exemplo de... O aroma é um dos melhores cafés. Chama, laça a pessoa chega, mas quando vai provar... Mas quando vai lá, o café não está aprovado, não teve uma questão. Eu entendo que é uma construção, porque a gente tem uma máxima, né? E Danilo é o homem da máxima nos nossos negócios, porque é aquele negócio assim, de feito é melhor do que perfeito. Às vezes você quer planejar não, porque tem que estar 100% para eu começar. Enquanto não tiver 100%, eu não começo. Então, muita gente hoje já se trava com isso e não começa a fazer nada. Quer fazer tanta coisa boa e acaba não fazendo nada. Então, é aquela questão, você tem que começar, assim, colocar um pé. Mas é aquela questão também da proporcionalidade e pensar no negócio a longo prazo. Então, o que as pessoas hoje estão fazendo, muitas das vezes, é querer chegar a qualquer custo, né? Mas não pensa, né, na continuidade do negócio. Então, o que eu estou trazendo aqui é mais um conselho. A gente tem várias técnicas, a gente tem várias formas de como a gente... Seja íntegro, né? Na sua venda, na sua negociação. Não simplesmente feche um negócio pensando só no resultado, mas imagine que você está lidando ali com a emoção das pessoas, com expectativa, e você não pode simplesmente pensar no resultado financeiro, né? A gente não tem ideia do quanto que o cliente... ele fideliza você quando você é emocional com ele, quando você se importa com ele, quando você senta e escuta qual é a demanda, o que ele quer. Tem cliente que apenas quer um ouvido, que você escute, quer que você dê atenção e tal. É um cliente que, de certa forma, ele está pagando ali por sua atenção, seu atendimento, muito mais do que pelo seu serviço. Então, se você tem esse feeling de quem é o seu cliente e do que ele realmente precisa, fica mais fácil de você gerenciar as relações. Há um cliente que já é mais objetivo, que quer resolver tudo por e-mail, que não quer muita conversa, que não quer muita ligação, ok, vamos respeitar. E existe um cliente que tem uma demanda mais de sentar com você e tomar um café. Você tem que estar aberto a lidar com todo tipo de cliente. Eu vou mais longe, eu tenho alguns tipos de clientes assim, e ainda assim você consegue encantar um cliente desse. Eu vou dar um exemplo, a gente trabalha com viagens. E que responsabilidade trabalhar com viagens? Tanto viagens de lazer como viagens de negócio. Viagens de negócio, você está lidando com viagens de uma pessoa que está fechando um contrato milionário, e se você não tiver o cuidado de fazer aquilo ali com responsabilidade, como você falou, você pode trazer um grande prejuízo para o seu cliente.
O de lazer, as pessoas estão procurando viajar para descansar, viagem de férias, viagem para participar de um casamento, de uma cerimônia importante, e se você não tiver o devido cuidado e responsabilidade, você pode frustrar uma viagem de uma pessoa. A viagem dos sonhos pode se transformar na viagem dos pesadelos. E aí, tem um cliente que ele não gosta de falar com o consultor. Ele quer que o consultor se reporte à secretária. Ok, maravilha. Raramente conseguimos falar com ele. E ele é meio que homem ocupado, vamos colocar assim, sabe? Direto, ríspido, mas homem ocupado, eu até entendo. Ok, nada errado. Porém, quando ele vai viajar com a família toca no emocional de qualquer chefe de família. Quando ele vai viajar com os filhos, com as filhas. E aí, como é que você chega numa pessoa dessa e toca na emoção dele? Você não precisa ter contato direto com ele, mas ele vai se hospedar em um lugar com a família dele. A gente uma vez pegou o telefone e ligou pro hotel, sabendo que ele chegaria no dia seguinte. Pedimos ao hotel o melhor kit de mimos que tinha no hotel, para crianças, para a esposa e para ele. E assim fizemos. Pedimos para colocar um buquê de flores no quarto. Pedimos para fazer uma decoração para as crianças com chocolates e frutas e tudo mais. E colocamos uma carta de agradecimento e uma boa viagem. Era uma viagem comum de que eles sempre faziam. Mas nesse dia nós queríamos fazer algo especial para ele, com a família dele. Como é que a gente chegaria na emoção? Como tocaríamos para que ele se sensibilizasse e falasse assim, poxa, esses caras são diferenciados. Eu não vou agradecer, mas eles fizeram algo diferente. E assim foi. Rígido, né? A partir daquele dia, acredite, Aline, a partir daquele dia, até o tratamento mudou. A pessoa que não queria falar com o consultor mudou, passou a falar direto. A forma brava de se reportar mudou, passou a ser mais educado. Então observe que existem estratégias para todo tipo de cliente, até aquele, como você falou, que quer falar por e-mail. Existem formas de você tocar no cliente, de você criar uma conexão, de ele falar assim, poxa, esse cara não tá pensando só. Isso é um gatilho da surpresa, né? Aquilo que você estava falando desde a embalagem que você estava falando ali, que você estava esperando e chega uma embalagem de um e-commerce e te surpreende, né? Então é um gatilho da surpresa. Aí, às vezes eu vejo algumas pessoas falar que não gostam de surpresa, mas talvez porque a surpresa não foi tão boa. Não foi tão boa, a experiência não foi tão boa. Eu acredito assim, nós somos humanos e somos emocionais, então todo mundo tem ali um pontozinho onde a gente pode, né, mexer. E quando você trabalha de forma estratégia, não, esse cliente aqui eu poderia simplesmente ignorá-lo e falar, eu tenho outros clientes para dar atenção, ele já não gosta muito de conversa, eu vou deixar ele de lado. Mas aí você foi e se preocupou, não, eu vou encantar ele de alguma maneira. Esse encantamento gera novos clientes para você, porque ele vai comentar isso com outra pessoa vai dizer, ai, nossa, eu também quero uma coisa assim, e você cria um elo com ele, né? Ainda que invisível, mas ele, poxa, aquela agência ali se preocupou até nisso comigo. Esses são os clientes que mais se fidelizam, porque eles foram surpreendidos. Eu sempre busco olhar todos os clientes como bons clientes. Porque às vezes a gente tem aquela coisa, esse cliente é difícil, esse cliente... Não, todos os clientes são bons clientes. Só que você tem que saber as estratégias de tratar com cada um. Para mim, cliente bom é cliente que compra de novo, paga e indica novos clientes. Ele te procurou. Esse é um cliente então bom para mim. Significa que de alguma forma você atendeu a ele bem. Exatamente. Agora, se você, além disso, ainda se importar com ele, em ter um cuidado maior com ele, aí ele fica cliente pro resto da vida. Exatamente. A gente está chegando no final do nosso podcast, mas eu tenho uma última pergunta para você. As pessoas que nos ouviram até agora, eu preciso passar a mensagem para elas entenderem de que forma elas conseguem criar um aroma específico, um aroma único que ela possa colocar no seu escritório, na sua loja, quem sabe dentro do seu carro, se você é Uber, e os passageiros nunca esquecer do seu cheiro. Como é que funciona o processo desde o momento que eu faço o primeiro contato com a Cedrais até o momento da entrega do meu produto? Então, é um processo bem simples, mas que é feito com muito cuidado, né? Então,
O cliente geralmente entra em contato com a gente pedindo uma consultoria, né, uma visita. Quando são clientes locais, eu faço a visita local. Quando não, a gente consegue fazer um FaceTime ou um telefone, mas a gente consegue conversar. A ideia é que seja feita um mapeamento do tipo de negócio, quem é o seu cliente, sua logomarca, o ramo de mercado que você atua, se é serviço, se é produto, e em cima disso a gente trabalhar junto aos perfumistas. Eu não sou perfumista, mas tenho aprendido muitas coisas interessantes sobre a perfumaria, mas o perfumista, ele tem um olfato apurado, ele tem as técnicas, então ele consegue direcionar o perfume para cada tipo de mercado. Então, diante disso, ele vai criar algumas amostras, a gente vai repassar para o cliente fazer esses testes. Geralmente, as amostras são assertivas, então a gente consegue aí uma satisfação no retorno das amostras. Quando a gente faz os testes, a gente estuda um pouco o feedback do cliente final e dos clientes, dos funcionários também da empresa, no caso de uma empresa física, né? Se você tiver um comércio local, uma loja, uma clínica ou até uma academia, então a gente escuta bem o feedback dessas pessoas com relação àquele cheiro e passa por todo um processo de avaliação até que a gente bata o martelo e mande para a produção. Então, é um contrato de exclusividade, são perfumes que você sabe que a gente não vai repassar para venda, então é um produto para aquele cliente específico, personalizado. Ele chega a ser patenteado? Ele chega, se o cliente desejar, sim, né? Em contrato a gente coloca essa opção. Porém, o que acontece? O cliente também não tem uma preocupação com relação a manter aquela fragrância. Por exemplo, se de repente, daqui a uns 2 anos, ele mudar completamente a proposta e a ideia da empresa, ele quiser procurar a gente para fazer uma renovação, mudar... O que acontece muito quando existe acomodação olfativa, que é você chegar naquele ambiente e já não está sentindo mais o cheiro como sentia antes, porque o nosso olfato acaba se acomodando e acostuma com o cheiro. Então, a gente pode mudar algumas notas no perfume para que ele se torne novidade para o seu olfato. Então, assim, a gente pode mudar esse cheiro futuramente? Pode. Mas a ideia de você ter um perfume personalizado, que é a identidade olfativa da sua marca, é que você perpetue isso. Justamente quando uma empresa tem um perfume muito marcante, depois ela pode colocar ele para venda, inclusive, né? E você poder viajar o mundo todo e quando sentir aquele cheiro, lembrar daquela marca, eu acho que é o grande diferencial do marketing olfativo. É te conectar o seu cliente. Então, se você tem esse propósito, se você tem uma marca, se você tem uma empresa que você diz, poxa, eu acho que vai fazer grande diferença no meu dia a dia de trabalho, no meu resultado. Eu quero fazer uma identidade olfativa. Aí você vai entrar em contato com... Eu vou dar o arroba. Pode dar o arroba. acedrais.aromas. Então, você vai falar com a gente sobre o seu nicho de mercado, o que é que você pretende passar para o seu cliente. Às vezes, você tem um público que é mais jovem, mais despojado, ou um público mais conservador, enfim, não importa a faixa etária, infantil. Todos os públicos a gente pode trabalhar fragrâncias muito direcionadas que vão trazer resultado a longo prazo. Que maravilha. Tomamos uma aula aí de marketing olfativo. Vamos fazer a nossa identidade. Pronto, né? Olfativa da nave. Né? Tem que ser cheiro de quê? De óleo, de... Qual é o cheiro do espaço? Quem já sei. Sei aí agora. Agora, deixa para os perfumistas a responsabilidade dele. Os perfumistas da NASA. Eu quero deixar um cheiro de espaço aqui. Aline, eu quero te agradecer pela sua presença. Você é um pessoal muito ocupado. Eu sei que vira e volta, a Aline tá viajando para cima e para baixo aí, mas você deu um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos para as pessoas que estão aí querendo empreender, não sabem o que fazer ou como começar. Também para aqueles empreendedores, empresários que querem fortalecer a sua marca. Hoje tomaram a aula aí de como podem fortalecer a marca através do cheiro, do olfato, cativar seus clientes, né? Trazer seu cliente para mais próximo deles. Através da Acedrais, eles têm a possibilidade de realizar talvez esse desejo que você sempre teve, mas não sabia como. Hoje você está conhecendo a Acedrais, a Aline Viana. Quero agradecer a Gessé, mais uma vez aí, nosso parceiro aqui
sempre junto na nave Spatial. As meninas ali do Beck, muito obrigado. Andressa, Vanessa, queremos agradecer a todos. Sigam no nosso canal lá no YouTube, @Nave Spatial, também no Instagram, @Nave Spatial. E até o próximo podcast. Um abraço. Valeu. Tchau.